Tiago capítulo 3, versículo 1 até o versículo 12. É a palavra de Deus que vai ser lida. A palavra de Deus é viva. Deus fala conosco na leitura da palavra. Então vamos reverenciar esse momento de leitura. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeniníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Vamos orar? Senhor, fala conosco, Deus. O Senhor é Deus Todo-Poderoso e o Senhor fala. E nós precisamos te ouvir, Deus. Precisamos, ó Deus, ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Deus, nós estamos em culto a Ti. E nós queremos que no momento da escuta da Tua voz, da meditação da Tua palavra, o Senhor seja engrandecido, como a gente cantou. Deus da nossa vida. A Tua palavra, Deus, é saúde para o nosso coração. A Tua palavra é luz para os nossos caminhos. A Tua palavra é a direção, Senhor Deus, que nos leva, Senhor Deus, no caminho da eternidade. Senhor, nós precisamos escutar Tua voz hoje. Pedimos, ó Deus, que a escuta da Tua voz denuncie vozes humanas que ficam atormentando a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções. Pedimos que, ó Deus, na escuta da Tua voz, a Tua voz faça calar a voz das trevas, que se apresenta para oprimir e tentar. E como Jesus, a gente possa dizer, vai-te Satanás, pois está escrito. Senhor, que o Senhor ministre a nós, que o Senhor ministre ao nosso coração neste dia. E nada impeça, Senhor Deus, a gente de receber o que o Senhor tem a nos dizer. Derrama bênção sobre nós, derrama a Tua graça. Ó Deus, que a nossa carne, Senhor, o nosso físico, as nossas emoções estejam cativos à ministração do Evangelho, na pregação da Tua palavra. E a gente receba do céu, a gente receba de Ti, Senhor. É a nossa oração em nome para a glória de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós temos este ano desafiado a igreja a colocar a fé em prática. O livro de Tiago, ele vem nos desafiando nisso. E hoje, nessa dinâmica de que a fé, ela precisa ser entendida para ser vivida. A gente precisa conhecer a palavra para viver a palavra. Então, se você só vive sem conhecer, você não vive a palavra. Você corre o risco de ter uma vida religiosa. E se você só conhece e isso não escoa para a vida,
você é um mero ouvinte. E à luz do sermão da semana passada, a gente tem o texto aqui lido, mas ele não é vida. É texto lido que vira vida. Conhecer a palavra para viver a palavra. E um dos pontos de viver a palavra é a gente olhar o que a gente fala e como a gente fala. O sermão de hoje, na verdade o texto de hoje, ele é muito claro. A gente podia ter lido o texto, fechar a Bíblia e vamos orar. Porque ele já nos desafiou no que a gente tem que ajustar aqui da nossa vida. E o texto de hoje fala sobre o cuidado que a gente precisa ter com a língua. E eu já vou me humilhando aqui diante de Deus, na presença de vocês, dizendo que esse é um departamento do nosso ser que a gente precisa, e eu particularmente preciso vigiar a mim mesmo e crescer na graça e no conhecimento de Deus. Preciso do poder de Espírito para viver isso. E de partida, a gente sabe que a maneira como você usa a língua, o que você fala, é um grande teste do seu testemunho. Paulo, quando escreveu para Timóteo, ele diz, olha, você seja um padrão dos fiéis. A palavra ali é a métrica certa. Na palavra e no trato. Você que quer ser um obreiro, na obra do Senhor, você precisa ser padrão na palavra, na maneira como você fala. Não é só na palavra, na exposição do evangelho, que é prerrogativa de um mestre, de um pastor. Mas você precisa ter uma palavra agradável, uma palavra sábia. Portanto, a maneira como a gente usa a língua, ela evidencia muito sobre o nosso testemunho, o seu testemunho. Mas eu não quero trazer aqui uma perspectiva legalista, então deixa eu ficar com a aparência boa. Não, a palavra não vai por aí. Para a gente ter um testemunho, uma vivência manifesta que honre o nome do Senhor, Deus opera de dentro para fora. Por isso, o cuidado com a língua é vigia o teu coração. É de dentro para fora. As palavras de uma pessoa, as suas palavras, as minhas palavras, refletem o nosso caráter, irmão. Então, se você quer entender quem é você, olhe, preste atenção no que você intenta falar. Preste atenção em como o seu coração gera palavras. Nas intenções, quando você quer ter uma discussão com teu marido, com a tua mulher. Nas intenções, quando você quer fazer uma rodinha lá na empresa, no café ou no almoço, no intervalo, para soltar o verbo numa gestão mal feita, ou opressiva, abusiva, sei lá o quê, ou incompetente. Fala, meu Deus, como que alguém, a liderança da empresa coloca gestores mal preparados e a gente fica aqui na ponta carregando o piano e sofrendo a incompetência da gestão. Às vezes a gente fala, meu Deus, meu talento, as minhas habilidades, elas estão interrompidas pela incompetência da gestão. Não dá uma raiva isso? Vocês não fazem por isso, não? Nessas horas eu tenho vontade de falar, Deus, arranca essa pessoa de lá. Como é que essa pessoa está naquele lugar? Como é que você, nós, a gente usa as palavras na nossa vida diária? Eu queria que hoje você saísse desse sermão e perguntasse para as pessoas que convivem com você, como você usa as palavras. Irmãos, já compartilhei aqui, vou compartilhar de novo. Eu levei 7 anos, Santa Mariú, que não está aqui, subiu, para entender que eu usava a palavra com boa intenção, eu achava, mas de uma maneira errada. Várias vezes rolava um atrito entre marido e mulher, e eu errava com a Mariú, e aí eu já errava e já de pronto, o que tem que fazer? Pede perdão, confessa, pede, olha, aquele dia eu errei, me perdoa. Aí 10 anos depois, lá vinha a Mariú, vou ilustrar esse caso, com o sermão com esse caso. Lá vinha a Mariú, lembra aquele dia? Sem brincadeira, 1 ano depois, 2, lembra aquele dia? Eu já virava porco espinho. Falei, como assim? Eu já... Lembra aquele dia que você me magoou? Sim. E eu já te pedi perdão.
Ela, eu vou falar como eu me senti. Aí eu já virava, cruzava o braço e falava, pode falar. Aí ela, eu me senti assim, eu me senti desse jeito. Quando ela estava no meio do caminho, eu já falava, pode parar. Eu falei, mas que coisa é essa? Eu já te pedi perdão, já me humilhei. A Bíblia diz que o pecado confessado é pecado perdoado. 10 anos depois você vem me tacar na cara esse negócio. Cadê a graça de Deus? Aí a Mariu murchava. E ela falou, não vou falar mais sobre esse assunto, está tudo certo, eu já te perdoei, vamos seguir. Irmão, 7 anos depois, um dia, quando estava tudo em paz, ela chegou e falou, vem aqui. Quando eu vou procurar você para falar como eu me senti, eu já te perdoei. Você não é meu melhor amigo? Eu só quero que o meu amigo entenda como eu me senti. Por um acaso, eu estou falando de uma coisa que você fez. Mas poderia ser um problema que eu tive com meu pai, com a minha mãe, com o trabalho, comigo mesma. Eu só queria um amigo que colocasse a mão no ombro e entendesse. Ela falou, mas toda vez que eu vou falar com você, você liga o pastor. E eu casei com um pastor, mas antes dele ser pastor, ele é meu amigo e meu irmão em Cristo. E aí o pastor vem e começa a pregar. Porque a Bíblia diz, você tem que amar e perdoar, eu já perdi perdão. E Ela falou, eu sei, pelo amor de Deus. Eu já te amei, perdoei, está tudo certo, o pecado está lá na cruz. Eu só queria um amigo que me entendesse. E que tivesse uma escuta sensível. E ao invés de eu falar disso para outras pessoas, eu escolhi um amigo, que é você, abaixo de Jesus. Tem 7 anos que eu tento encontrar em você um amigo que não venha primeiro o pastor. Irmãos, aquele dia, eu falei, Deus, abre um buraco e me suga para o centro da terra. Porque o uso da língua, eu não sabia que eu usava errado. Eu achava que eu estou falando a palavra e está tudo certo, a palavra tinha que estar aqui, mas eu precisava de um outro, uma irmã em Cristo dizer, olha, nem sempre diálogo é fala, diálogo é uma escuta sensível. Sai do teu lugar e senta no lugar da tua esposa e deixa ela falar o que ela está sentindo, ainda que o culpado seja você, mas você já está perdoado, ela mesmo já disse, ela falou, quando eu falo eu já te perdoei. Eu estou compartilhando isso, irmãos, para dizer que eu precisava desse retorno para crescer. E eu gostaria que o sermão de hoje te desafiasse nisso, se você tem alguma coisa para falar para um querido, pode até ser pastor, vem aqui, já que a Mariu já abriu a porteira, pode vir, irmãos, lasca a coisa, já estou com o couro trabalhado. Mas às vezes você tem um amigo, um parente, um filho, um irmão, um cônjuge, e que você vê que ele patina na escuta, ou no uso da palavra, e às vezes está claro para você, mas não para ele. Bendita a irmã em Cristo que o Senhor me preparou, não estou dando glória para ela, que um dia ela me encontrou num momento, agora é a hora de eu falar e ele vai entender. E eu cresci, doeu. Aquele momento o choro foi de dor, dizendo, meu Deus, você poderia ter me dado um pé no traseiro. E ela disse, não, jamais. É uma oportunidade para a gente crescer. Por isso, irmãos, eu quero lembrar, antes de trazer os pontinhos aqui desse texto para mim e para você, palavras de Jesus. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, você não precisa procurar, mas pode tomar nota. 7, 20 a 23, Jesus Cristo disse isso. O que sai da pessoa, isso é o que contamina. De dentro do coração das pessoas procedem maus pensamentos, a lista é grande. Maus pensamentos, adultérios, avareza, maldades, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, orgulho, falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. O Espírito de Deus está aqui, irmãos. E o Espírito Santo, ele quer nos fazer crescer no uso da língua. Como? Mexendo de dentro para fora. Deus não quer reformar a nossa estética. Deus quer mexer no nosso coração, porque palavras brotam do coração. Abra-se para que o Espírito de Deus traga luz para como está o seu coração. Avalie se esses males que vêm de dentro têm permeado a sua vida.
Eu confesso que ao longo desta semana eu tenho chorado, dizendo, Deus, faz uma obra de avivamento na minha vida, porque eu quero um coração descansado no Senhor. O texto diz que é mais fácil, é muito difícil você dominar a sua língua. Ele diz que é mais fácil você lidar com um animal selvagem, e olha que os animais selvagens no contexto da Palestina no primeiro século eram bem diferentes. A Carmen estava falando de um rato, que eu já falei, hoje apareceu, não sei se eu posso socializar. Ela falou que apareceu um rato, eu já falei, eu não saberia o que fazer. Apareceu um rato, eu já ligo para o bombeiro. Mas imagino que é um animal selvagem aparecer e você ter que dominar o bicho. É daí que vem a palavra mansidão, é o que é selvagem dominado, domesticado. Tiago está dizendo que é mais fácil você dominar um animal selvagem do que dominar a sua língua. É só no poder do Espírito, irmãos. Mas o Espírito ele habita em você, ele habita em mim. Agora, esse texto, ele traz luz para o que Jesus falou. Como é que a língua manifesta esses males dentro da gente? Eu vou colocar alguns deles. O primeiro deles preste bastante atenção. Pequenas coisas, grandes estragos. Pequenas coisas, grandes estragos. Vou falar a mesma coisa de outro jeito. Pequenos meios, grandes resultados. Você já teve a experiência de passar por uma situação e dizer, meu Deus, essa briga começou porque eu esqueci uma porta aberta. Porque eu apertei a pasta de dente de um jeito e a pessoa apertava do outro. Porque eu deixei a toalha virada para um negócio aqui. Ou então porque fulano falou uma coisa rindo e eu interpretei como ironia. E o negócio foi reverberando. Quando a gente viu, o estrago estava feito. É isso que Tiago está falando. Primeiro mal da língua. Nem sempre ela começa com um grande impacto. Começa com uma coisa pequenininha. E quando isso não é arrumado logo de início, Paulo fala isso em Efésios capítulo 4, quando você deixa o mal fermentar, quando o sol se põe e a ira entrou e você, entrou em mim. E você não foi diligente com a ira que entrou e o sol se pôs e ela ficou ali. Isso vai virar um ciclo de vícios que vai terminar numa gritaria face a face e num fight. Pequenas coisas, grandes estragos. Está lá do versículo 3 ao versículo 5. E ele usa dois exemplos do contexto deles. Primeira coisa é um animal, um cavalo. Com um freio na boca, você dirige aquele trambolho todo. Como é que ele guia para cá? Sabe que ele tem que ir rápido, devagar, hora de parar e ficar, hora de levantar e seguir. Porque ele tem um freio na boca e com aquilo, a boca é que rege aquela potência toda. Outro exemplo que ele usa, uma grande embarcação, ela é guiada por um leme, um negocinho daquele vai levando uma coisa grande. Ele está dizendo, a mesma coisa é a língua. Um pequeno órgão, mas que se você não souber deixar ele sob controle do Espírito, ele vai reger, ele não segue e você vai precisar abordar essa pessoa em algum momento. Você compra alguma coisa na padaria e o cara te dá um café mal-humorado. São coisas do dia a dia que expõem a gente ao uso da língua. E se isso não estiver sob controle do Espírito, uma pequena fagulha e vai trazer fogo para a floresta e vai trazer destruição. O que é esse coração orgulhoso? O orgulho é uma das principais causas do mau uso da... São divididos entre o que a Bíblia diz e o que eu acho. Isso a gente já sabe de cor aqui. Um coração orgulhoso é aquele coração que diz, eu vou seguir o que Deus fala ou eu vou seguir o que eu acho. Eu vou seguir o que eu quero, os meus instintos e as minhas emoções. E colocar ordem nesse caos, não vai. O do orgulho quer, é só essa fagulha. É só essa fagulha para trazer destruição. E é nesse momento que a gente tem que dizer, Deus, por que eu estou motivado a falar?
a tese é santa. A tese é correta, a ideia é correta, mas o que está ardendo no teu coração não é santidade, nem amor, nem compaixão e nem perdão. Mas é uma ira vingativa de querer trazer controle da situação. Pai, não é assim? Eu faço isso o tempo inteiro com os meus filhos. Você vai fazer, e você vai fazer porque a Bíblia diz, mas o que está... Estou falando tudo certo. Mas o que está aqui dentro é ira, com vontade de controlar aquela boca que diz assim, às vezes meus filhos falam assim, não vou fazer o que você vai obedecer, não vou fazer o que você está mandando, porque eu tenho direito. Seus filhos falam assim para vocês? O meu, o mais novo, o tempo inteiro. Quando que você vai fazer valer os meus direitos? Eu falo, nunca. Nunca. Eu nem os meus. Não tenho direito e nem você. Quem manda aqui é Jesus. Só que falar a coisa certa não basta. Precisa falar a coisa certa com o coração certo. Porque falar a coisa certa com um coração contaminado de controle, ira com controle, ou orgulho, você vai ferir. E é isso que o Espírito Santo quer trazer luz nesse primeiro ponto. Eu sei que a palavra está em você. Eu sei que minimamente a palavra está em mim. Mas não basta a palavra estar aqui. O Espírito precisa deixar a palavra aqui. E em alguns momentos a gente vai ter que dizer, Deus, agora era a hora certa de eu falar alguma coisa. Mas eu não estou autorizado, porque o meu coração está explodindo em orgulho. Explodindo em ira, em coração, em ira vingativa. E se eu falar a tua palavra com esse coração, por mais que seja a tua palavra, o teu Espírito não está assinando o que está aqui dentro. Tiago está dizendo que às vezes, ou sempre que o nosso coração estivesse gabando de alguma coisa, isso é uma fagulha que vai incendiar e trazer destruição. E não é isso que a gente quer. Quando um pai fala com o filho, o marido fala com a mulher, os irmãos na igreja falam um com o outro em perspectiva pastoral, de mutuamente se acolherem. A gente faz isso, meus irmãos, por quê? Porque a gente não quer destruir, a gente quer crescer e ver a edificação do corpo. E aí, nesse primeiro ponto, eu quero trazer alguns pontos para a gente refletir, alguns alertas. Primeiro, para nós, você que fala, quando você tiver que falar, veja se o seu coração tem orgulho, peça para o Espírito Santo de Deus trazer luz. Veja se você está dividido entre o que Deus diz e o que você acha. Mas eu quero trazer também um outro alerta para você que vai ouvir. Às vezes você vai ouvir alguma coisa de alguém que está inflamado e está claro para você. Não deixa o erro do outro fazer você errar. Às vezes as pessoas vão chegar para você e dizer, mano, fui tomar café com o chefe, você não sabe o que ele falou de você. Vigia quando você ouvir uma coisa dessa. Irmão, você não sabe o que eu ouvi a seu respeito. Senhor, me ajuda a ouvir isso. Você já caiu nessa? Desculpa trazer outro testemunho da desgraça. Eu era adolescente, já falei isso. Uma vez uma irmã chegou para mim, meu pai era vivo, e eu esqueci de fazer. Meu pai trabalhava de caminhoneiro e ele tinha uns pedidos de venda de areia e pedra, e todos os filhos tinham que anotar, a gente era secretário dele. E a venda dele dependia da gente anotar. Amanhã tem que entregar X metros de areia na construção tal. Meu pai recebeu uma série de pedidos que eu anotei e saí de casa porque eu fui estudar. E eu não avisei para ele. Eu anotei, mas eu não falei, o bloquinho está lá. Tinha um lugar que a gente anotava, ele olhava e sabia onde ele tinha que entregar areia e pedra no dia seguinte. E eu não deixei no lugar certo, também não avisei. Pai, tem 4 pedidos, não lembro, 3, 4, 5 pedidos para amanhã. E nisso uma irmã da igreja estava na casa conversando com a minha mãe, orando. E aí meu pai, iradíssimo, quem é que anotou os pedidos e colocou em lugar errado? Aí minha mãe falou, foi o Cris. Ah, mas aquele tapado. E a irmã ouviu. A irmã enviada do céu foi lá no meu trabalho dizer, olha, seu pai está bravo, falou que você é um tapado. Ali eu não fiquei porco espinho, ali eu caí. Eu na hora liguei com as lágrimas, fui no orelhão, para não ligar no meu trabalho, fui no orelhão ligando para minha mãe. Falei, se o meu pai me chama de tapado, qualquer pessoa na rua pode me chamar do que quiser. E desliguei o telefone.
Aí ela, Dorival, vai ver o estrago que você fez no coração do seu filho. Ele falou, mas eu não falei nada. Eu falei, pois a irmã ouviu e... Irmãos, meu pai não tinha que ter falado, mas eu tinha que ter filtro naquele momento e dizer, opa, ele pode ter falado, ele está errado se ele falou, e ele falou mesmo. Mas naquele momento, eu tinha que ter entendido que ela não veio com o intuito de promover reconciliação, comunhão, crescimento. Ela veio com o intuito de... não vigiou. E ela não vigiou e eu não vigiei junto. E eu já não vigiando junto, já vomitei ira na minha mãe. Só que a minha mãe santa falou, para aí, vamos todo mundo para a cruz. É lá que a gente vai resolver esse negócio. Nesse primeiro ponto do sermão, olhe para o seu coração quando você for falar. Mas também cresça quando você for ouvir. Nem sempre as pessoas vão vir falar com você lá no seu trabalho, movidas por santidade. Elas vão vir com uma língua ferina. E se você não tiver uma fibra, uma musculatura espiritual para dizer, eu vou filtrar isso daí, porque isso aqui não vai me derrubar. E ainda que tenha algo, isso não brotou do nada, mas eu vou lá na fonte, eu vou fazer valer Mateus 18. Tem alguma coisa entre eu e o irmão, eu vou procurar ele, vou resolver isso com ele. Meus irmãos, a gente precisa crescer na fala e ser maduro na escuta. Com certeza, às vezes as pessoas vão trazer, usar a língua ferina. E vão depositar em você, em muitas vezes, as perturbações dela sobre você. E se você não souber vigiar o uso da língua, inclusive dos outros, a gente sucumbe. E aí a gente fica com o problema. Quando você ouvir alguém inflamado, vamos pedir, Espírito Santo, me faz entender que ele está inflamado. E me faz olhar para ele com misericórdia. E com compaixão. Para que eu diga, fulano, isso que você está falando procede, mas eu estou vendo o seu coração inflamado aqui. E eu não estou pronto para receber essa ira aqui não. Segundo mal que a língua faz, é que a língua, ela mostra que o nosso coração está inquieto e desassossegado. É aquele momento que você faz assim, ó, eu preciso procurar alguém vomitar. Quando você tem um crente conselheiro, graças a Deus. Mas quando você vai na pessoa que causou a ira dentro de você, e enquanto você não fala, o que o Tiago está dizendo, é que a gente fica maquinando argumentos. Você não fica imaginando a discussão? Ele vou falar isso, ele vai rebater naquilo, e quando ele rebater naquilo, eu vou contra-argumentar naquilo, e aí eu venço, e provo para ele. Você já imaginou, você já teve essa experiência? O Tiago está dizendo que o coração que está perturbado, ele fica imaginando a conversa. E ele está desassossegado, ele está ali inquieto com isso, e ele diz que o oposto disso, qual é? Um coração que tem paz. Deus, eu sei que lá na empresa estou sendo difamado, eu sei que estão tramando contra mim, eu não posso fazer nada, eu estou inoperante eu não tenho poder, não tenho instrumental para poder lidar com isso, mas eu estou em paz que o Senhor tem o controle de todas as coisas. O oposto disso é aquele coração que está dizendo, não, eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou ser lesado aqui. Esse coração inquieto e desassossegado é aquele coração que ele fica pensando, meu Deus, isso é uma intriga. Eu vou reagir a uma calúnia, eu vou reagir a uma mentira. Ou eu vou fazer votos falsos, eu vou pagar o mal com o mal. E ele está dizendo, esse coração inquieto e desassossegado é o que a gente encontra nas relações familiares, profissionais, comerciais, de amizade, no mundo. Mas ele diz, no reino de Deus, não, a gente é regido por paz. Portanto, hoje, se o seu coração está inquieto e desassossegado, há um convite do Evangelho para você. Venha para o descanso. Venha para o descanso. Eu quero ler para você o que Paulo diz em Efésios capítulo 4,
versículo 29, há um consolo para esse coração desassossegado. Ele diz, Efésios 4, 29, não saia da sua boca nenhuma palavra suja. Não saia da sua boca nenhuma palavra suja, porque o coração ele está em paz. Mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça àquele que te ouve. Uma palavra que transmite graça àquele que te ouve, ainda que seja a verdade dura, mas em amor. Não entristeça o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia ou qualquer outra maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Esse é o convite do Evangelho. Deus, eu não consigo perdoar essa pessoa. Mas se você for para o altar de Deus, e o Espírito Santo de Deus te encher e você transbordar, com o mesmo perdão que você foi perdoado, você vai perdoar o que te fez o mal. Deus, mas ele continua fazendo mal aos outros. Eu não vou chancelar o mal dele, mas o pecado dele, para nele. Eu estou em paz. Você não está em paz hoje com alguém, porque você vê essa pessoa pecar deliberadamente e ela tem poder para isso. E você vê, Deus, isso é incontrolável. Eu queria ser dono do mundo para você dizer, agora você vai, agora eu vou te frear. E o Senhor parece que você está como Abacuque. O Senhor veio e não faz nada. Há uma paz e um descanso para você. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Se você está aqui hoje explodindo, seu coração está explodindo, dizendo, Deus, eu não aguento mais ver essa falta de controle nas circunstâncias e eu refém dos outros. O Espírito de Deus está dizendo a você, há um Deus de paz. Há um Deus de paz que quer te banhar no amor e no perdão. E na maneira como você recebe esse amor e esse perdão, Ele quer chamar você para que você, transbordando de amor, de bondade, de compaixão, você perdoe o outro, como também Deus em Cristo perdoou você. Pode ser que você esteja aqui hoje dizendo, Deus, eu não estou com raiva, eu estou com medo, porque eu estou refém de alguém que é malvado, maldoso, e ele me ameaça. Ele me ameaça. O passado vai ganhar vida. Ele está livre aí para me difamar, para fazer isso, para fazer aquilo, e eu me vejo desprovido, eu me vejo indefeso, nas mãos dessa tormenta do passado. O Senhor te chama a paz. O Senhor te chama a paz, pela graça redentora que há em Cristo Jesus. E o terceiro e último mal, para a gente poder orar, irmãos, está no versículo 9 até o 12, que a gente já leu. A língua, ela mostra dualidade e hipocrisia. Quero que você preste bastante atenção aqui, que eu vou ser rápido para terminar. Se nós proferimos insultos, maldição, maledicência. Maledicência é o nome chique da fofoca. Maledicência contra uma pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus, o nosso louvor é só um disfarce. Tiago está dizendo, como é que pode de uma fonte de água doce sair a salgada, ou da salgada sair? Não tem como. Como é que pode numa videira sair figo? Ou numa figueira sair oliveira? Cada árvore dá o que tem, manifesta o que está na sua natureza. Pois se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para o louvor e a glória do Senhor, como é que pode brotar daqui maledicência, insulto, maldição contra uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus? A nossa fala precisa refletir as palavras doces da palavra de Deus. Portanto, isso não tem que vir para nós como peso, mas tem que
O Evangelho, a palavra de Deus está nos chamando hoje para dizer: Deus, muda meu coração. Eu sou um iracundo por natureza, controlador. E na minha ira eu me precipito na fala. Pode ser que isso te defina. E muito me define, irmãos. Em muito. Iracundo e controlador. E aí, quando eu vejo, eu acho que, olha aí o que eu fazia com a minha mulher. Ela, ai amor, naquele dia, não sei o quê. A Bíblia diz que vamos perdoar, está tudo certo. Mas o que está aqui dentro é a ira com controle. E aí bloqueia o amigo. Pode ser que isso te defina também. Mas Deus muda a gente. Eu termino com o Salmo 19, versículo 14. Preste bastante atenção aqui o que o salmista diz. Deus, que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha, Redentor meu. Esse é o nosso alvo. Deus, eu quero que as palavras e a meditação sejam concordes. Eu quero que a palavra seja a melodia que brota do coração. E como é que o Espírito de Deus vai fazer eu e você recitarmos o Salmo 19, versículo 14, com propriedade no poder de Espírito? É o que está lá no versículo 13 do Salmo 19. Preste bastante atenção que eu vou ler para você. Também da soberba, guarda o coração do teu servo, que ela não me domine. Então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Deus tem as chaves do seu coração. Deus sabe remover a sujeira do nosso coração. Que hoje a gente se apresente diante dele: Senhor, guarda meu coração, porque eu quero palavras agradáveis na tua presença. Senhor, eu não tenho usado esse instrumento tão poderoso para trazer bênçãos. Eu tenho proferido coisas certas, mas com uma motivação de controle irada. E é mais forte do que eu. Eu confesso a vocês, meus irmãos, que durante a preparação desse sermão, a minha vontade era de dizer: vamos nos unir, vamos colocar a cara no pó. E juntos, como família de Deus, pedir: Senhor, dá-nos um novo coração, como o de Cristo. Que mesmo purificando o templo, dizendo: isso aqui é a casa de oração do meu pai, isso aqui não é esse comércio aqui. Ele estava com mansidão. Ele não estava ali com uma ira descontrolada. Ele estava com santidade. Ele não estava ali com uma ira pecaminosa, fazendo vingança. Ele estava trazendo conserto. O pecado foi denunciado. Mas as palavras de Jesus não feriram ninguém. As palavras de Jesus trouxeram olhos para a santidade de Deus. Porque Jesus foi movido por mansidão, mesmo quando falou firme. Que Deus nos dê hoje um coração transformado. Se você precisa desse coração, o Espírito de Deus está aqui para fazer isso. Se você é a pessoa que fere com palavras, e quando vê, fala: meu Deus, já falei. O Espírito de Deus está aqui para nos ensinar a usar a palavra. E nos dá isso que a gente leu em Efésios. Deus, eu quero uma palavra boa para a edificação e que transmita graça àquele que me ouve. Se você foi contaminado por aquilo que você ouviu, uma pessoa carnal deu lugar ao diabo, e desde que você ouviu, tua vida está destruída. Hoje, o Espírito de Deus quer fazer isso: chega. Você não vai ficar mais escravo disso que você ouviu. Você não vai mais ficar escravo dessa sentença. Você não é isso que você ouviu. Naquele momento que eu vi a irmã falando que meu pai falou que eu era tapado, eu só me via como um filho tapado e não amado. Mas onde é que essa informação caiu por terra? Não quando meu pai veio e passou a mão na minha cara, mas quando a gente se reconciliou aos pés da cruz. Eu não queria que meu pai fizesse uma reunião de família. O que eu queria é encontrar o meu pai rendido aos pés de Cristo. E dizendo: Cristo, eu errei. E eu dizendo: Cristo, eu me deixei pecar pelo pecado dele. E agora eu quero me desencilhar desse pecado. E ele dizendo: eu também não queria falar e não vigiei o que falei no momento de ira. Preocupado com as finanças do lar. Isso acontece. E se hoje narrativas que você recebeu estão te atormentando,
Hoje é o dia que o Espírito de Deus pode dar um basta nisso. E você dizer, Deus, meu coração está livre. Livre. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Vamos orar? Feche seus olhos. Se você precisa de ajuda para ter um coração não selvagem, mas um coração dominado pelo poder do Espírito, clame ao Senhor, Ele está aqui. O sermão, irmãos, ele termina com a decisão. A palavra termina com as escolhas, com os compromissos. Agora é hora da gente se comprometer. Não porque a gente pode, mas porque o Espírito de Deus é poder. Se a sua escuta é viciada, como era a minha. Se você não usa a palavra, mas está implodindo em ira. Se você não abre a boca, mas está escravo do medo. Por uma palavra, sentença que paira sobre você desde sempre. Você não precisa sair daqui com isso hoje. Você não precisa sair daqui com isso hoje. O Espírito de Deus quer agir e nos deixar livres para correr livremente a carreira que nos está proposta. Vamos orar. Senhor, nós estamos na Tua presença e diante do Senhor nós nos curvamos para dizer ao Senhor, ó Deus, que a Tua palavra é viva. E essa palavra viva, Senhor Deus, traz luz para o que está dentro de nós. Nós queremos, ó Deus, que a palavra permeie a nossa boca, Senhor. Mas antes de ela chegar, Senhor Deus, na nossa linguagem, a gente quer que a Tua palavra esteja escrita pelo Teu Espírito, nas tábuas, no nosso coração, Senhor. Ó Deus, nós não queremos apenas a palavra circulando na nossa mente, mas nós queremos essas palavras escritas com letras, ó Deus santa, Senhor Deus, mão santa tua, do teu Espírito no nosso coração. Por isso, dá-nos um coração rendido, quebrantado. Dá-nos um coração, Senhor Deus, que hoje recebe libertação, Senhor. Recebe libertação de palavras que recebemos, porque a nossa escuta não foi com discernimento, Senhor Deus, isso nos escraviza, isso nos oprime, isso nos, ó Deus, nos paralisa, isso, Senhor Deus, nos deixa covardes, medrosos. Deus, que o Teu Espírito nesta manhã, Senhor, trabalhe na nossa vida de dentro para fora, Senhor Deus, se nós estamos aqui olhando, ó Deus, as circunstâncias rolando no descontrole, na carne, na dominação humana, e ó Deus, parece que as trevas avançam, Senhor, e o Senhor não faz nada. E nessa hora dá um ímpeto, Senhor Deus, de que a gente tem que tomar as rédeas das coisas, e um grande instrumento para isso é uma palavra. Mas não é uma palavra para edificar, não é uma palavra para construir, é uma palavra, Senhor Deus, que brota, Senhor Deus, de ira, um coração controlador, um coração, Senhor Deus, que vai não conseguir filtrar as coisas, não é movido pela mansidão e pela humildade de Jesus, mas é movido, Senhor Deus, pelo controle, pela indignação e o desassossego e a inquietação, não por paz. Senhor, nos livra, dá-nos um coração dedicado a Ti nesta manhã, Senhor. Dá-nos o coração de Jesus manso e humilde. Dá-nos o coração de Jesus manso e humilde. Senhor Deus, tira de nós o jugo pesado e troca fardos nesta manhã. Senhor Deus, dá-nos um jugo suave e um fardo leve, ó Deus. Que o Teu Espírito tenha liberdade de agir em nós. Somos a Tua casa. Somos a Tua igreja. O Senhor que reina sobre a Tua igreja. Deus, que hoje a gente possa sair daqui cheio do Teu Espírito, transbordando do Teu perdão e bondade e compaixão, e a gente possa, Senhor Deus, transmitir graça àquele que nos ouve. Senhor, eu peço que o Senhor traga experiências com esse texto nesta semana para a Tua igreja. Que o Senhor traga crescimento, Senhor Deus, nas nossas conversas, na nossa escuta, e que a gente possa, Senhor Deus, discernir quando o diabo está usando a boca de alguém no trabalho, ó Deus, em qualquer lugar, para semear uma discórdia, ou para fisgar, para ferir o nosso coração, Senhor, e a gente possa correr para a cruz e dizer, Senhor, me ajuda. Eu não quero viver escravo disso que eu ouvi. Eu quero lançar essa ira sobre o Senhor, e que venha a paz.
Deus, que julgos caiam hoje. E que essa paz, Senhor Deus, do Senhor do teu reino, seja ministrada a corações aqui nesta hora. Pelo poder que há no nome de Cristo Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Amém. É bom a gente ouvir a voz de Deus, né, irmãos? A palavra é viva e eficaz. Louvado seja Deus pela sua palavra. Que bênção a gente começar a semana sendo orientado por Deus. Duas coisas do nosso espaço aqui. Se você está vindo na igreja desde a semana passada e hoje, você vai ver que ela está pintada lá fora. Louvado seja Deus. Os homens fizeram essa obra aí. E eu agradeço aos irmãos que trabalharam antes, durante e depois, e não puderam vir, mas é um corpo que se dedica a cuidar da igreja. Se você sair ali, você vai ver a jabuticabeira florescida. Não sei se essa palavra existe, mas em flores. Não sei se está no ponto de comer. Alguém já provou aqui hoje? Não está. Está verde ainda. Tá, então aguentemos a semana que vem, se as formigas deixarem e os passarinhos permitirem, a gente pode comer jabuticaba no pé. Às vezes as pessoas falam assim, vou embora para o interior porque lá eu vou ter fruta no quintal, pomar, não. Eu falo, irmãos, vem aqui na fonte. Sabe o que é pegar fruta no pé? Aqui, em plena cidade de São Paulo, perto da Avenida Paulista. Isso é possível, igreja? É, aqui. Então, quer abacate para fazer guacamole? É só subir lá, pum, vem. Quando não vem, cai na tua cabeça. Então aí você já recebe, você vive na cidade de São Paulo e pode pegar fruta no pé. Então, desfrute disso que Deus nos dá, tá bom? Recados, vamos lá. Relembrar você. Novos membros. Tivemos a segunda aula, teremos a terceira na semana que vem, iremos até 23 de novembro. Então, todo domingo, tá? 9 horas da manhã, lá na sala dos adolescentes, você pode chegar e subir, beleza? Semana que vem é culto com escola bíblica. É culto com escola bíblica. Então vai ter culto normal, louvor, pregação, oração em 1 hora. 11h30 acaba e nós vamos até meio-dia e 20, se os irmãos deixarem um pouquinho, com mais 40 minutos de aula, tá bom? Meia hora, 40 minutos de aula, nós estamos falando sobre marcas de uma igreja saudável e na semana que vem nós vamos falar sobre o que significa ser membro de uma igreja, biblicamente falando, tá? Isso é muito importante, a igreja não é só a liderança não, a gente vai falar da liderança lá na última aula, mas hoje, na semana que vem, a gente vai falar sobre o que é membro, como a igreja, qual é o papel do membro, conforme a palavra diz, e como que a gente pode se posicionar como membro para que haja saúde e crescimento da igreja local. Beleza? Dia 25, a gente não comemorou o Dia das Crianças hoje, porque a gente sabia que a gente ia ter um quórum baixo. Muita gente está viajando. Então, a gente vai fazer a festa das crianças no sábado, dia 25/10. Mas não é só das crianças. O ano passado, está cheio de meme meu aí, cantando no karaokê Cassiane. Olha só que coisa ridícula. Mas na hora que está aqui, eu entro na brincadeira e a gente faz, não sei se vocês vão lembrar, pegaram os membros do conselho, colocaram aquela bola no alvo, e o alvo era a boca dos conselheiros da igreja. Tá eu lá, tinha uma coisa assim, e todo mundo tinha que acertar o alvo. São brincadeiras, então venha para a gente poder ter esse dia juntos, é uma tarde que a gente vai passar aqui, tá? 14 horas eu espero você. Traga gente que não é da igreja, ou criança que é família, pode trazer. Estuário cultural. O que é o estuário cultural? É um braço da nossa igreja, ancorado no departamento de missões, em que a gente quer acolher artistas cristãos que querem pensar o seu ser, ter e fazer à luz do evangelho. É um espaço para que eles possam refletir biblicamente, nem sei se estou falando certo, José me perdoa, sobre o que significa ser um artista cristão num mundo caído. Não é? Eu disse na semana passada que Deus nos criou com capacidade para arte. Não existe dó maior do diabo, dó maior já dizem os músicos cristãos isso. Dó maior do céu. Dó maior é dó maior. Às vezes ele está a serviço numa letra para a glória de Deus, às vezes ele está a serviço numa coisa que não glorifica a Deus. Mas, às vezes você tem graça de Deus e habilidade para ser um belo musicista que toca um dó maior e numa sequência melódica aí maravilhosa, ou cria isso de uma maneira maravilhosa, e às vezes falta espaço para conversar sobre isso. Aí a gente quer dar esse espaço aqui na igreja.
Tá bom? Quem vai estar aqui é o pessoal, o Rodolfo, ele é de uma missão chamada Labri. O Labri começou na França e ele tem um braço aqui no Brasil forte em Minas Gerais, Labri Brasil, e o Rodolfo tem vindo para cá. Se você é um artista cristão ou gosta de arte, esteja aqui. Acampamento da igreja, 29, 30, a gente colocou 29, que é o sábado, mas a gente pode entrar na sexta, 28, tá? Quem quiser ir sábado de manhã e passar o sábado e o domingo, ou se você quer fazer um day use, 29, passar lá, ou o culto do dia 30, você procura a Tatá, tá lá, para você ir para o acampamento. Se você quer pensar, olha, eu vou, mas agora eu não sei como que eu vou pagar, eu preciso de um parcelamento maior. Eu quero que você, não sei se pode, mas você fala para a Tatá. E aí depois do problema, a gente dobra o joelho e ora. E a gente quer ouvir, mas a gente não quer que você deixe de ir. E se você fala, não tenho dinheiro e não vou ter, a gente está orando para que Deus faça provisão. Ore, Ele vai fazer, tá bom? Toda sexta tem culto de oração aqui na igreja, às 9 horas. É depois do rodízio e depois do horário do rush. E é aquele, assim, é vigília. Parece, quando vai ficar vigília, pum, acabou. Então dá para você dormir e acordar mais tarde no dia seguinte. Você não vai ficar aqui até as 4 da manhã. Mas é aquele momento, irmãos, em que a gente tem orado com a palavra. Eu vou brincar, às vezes eu gosto mais do culto de sexta do que do domingo. É brincadeira. Mas assim, o culto de sexta é aquele momento que eu chego aqui, eu falo, hoje preciso dar um grito de choro. E dou um berro aqui. E é sem reserva. Às vezes eu falo, gente, eu quero ficar quietinho no meu canto. Fico ali, escondido embaixo da bateria. E é assim. É a liberdade de você dizer, Deus, eu preciso rasgar meu coração diante do Senhor naquele tempo. Eu preciso me expor ao Senhor em oração. Se você tem tempo, condições, venha para cá. Toda sexta é esse lugar que você pode se expor diante de Deus. Viu? Próximo. Pequenos grupos da igreja e abertos para novos pequenos grupos da igreja. Tá bom? E pedir licença, quem visita a gente, lembrar os irmãos da sua contribuição e a generosidade do seu coração para a manutenção da obra de Deus. Certo? Vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor? Nessa oração final, nós vamos cumprir Efésios 4. Faça conhecidas diante de Deus todas as coisas. Pela oração, súplicas, mas com ações de graças. Vamos colocar causas que você diz, Deus, essa é uma causa da minha semana e que eu queria que o culto fosse, o domingo fosse segunda, terça, quarta, porque eu não quero sair do culto, porque eu não quero começar a minha semana, porque eu tenho uma causa impossível para lidar. Hoje é o primeiro dia da semana e que bom que você não está começando de outro jeito a não ser na presença de Deus. Vamos lançar sobre ele aquilo que está te dando ansiedade? Como a gente faz isso? O cenário não mudou, mas eu posso orar. E na oração eu vou dizer, Deus, o Senhor é o soberano, não eu. O Senhor é o soberano. É o Senhor que diz basta. E se o Senhor não disser basta, eu peço poder para lidar com o mal deste dia. Mas pegar o amanhã eu não quero mais. Não quero mais. Tem alguma situação assim na sua família, no seu trabalho? Tem alguma situação assim no teu corpo, nas tuas emoções, no teu físico? Que você fala, Deus, é o descontrole. E isso está me matando. Irmãos, nós estamos em culto. É o primeiro dia da semana. Faça conhecido. Mas isso não vai mudar nada. Vai mudar sim. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a sua mente, seu coração. Está na palavra. E isso aí independe da resolução do problema. Independe da resolução do problema. A gente pode orar. A gente pode clamar. Vamos fazer isso? Oremos. Senhor, na tua presença, nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, causas que nos atormentam, que causam em nós desespero, angústia, tristeza, que causam em nós, Senhor Deus, desesperança, que causam em nós outras coisas que nós não conseguimos, sabemos nomear. Mas a tua palavra nos convida, nos desafia, nos manda praticar, Senhor Deus, o evangelho. Como? Fazendo conhecidas diante do Senhor todas essas coisas por meio da oração e da súplica.
E é isso que nós colocamos diante do Senhor, sonda corações. Ó Deus, vasculhe as mentes dos meus irmãos nesta hora, Senhor Deus, e aquilo que está inquietando, trazendo desassossego, trazendo perturbação interna, Senhor Deus, ó Deus, ecos das circunstâncias, Senhor Deus, de coisas que não têm uma resolução rápida, fácil, mas que são complexas e talvez duradouras, ó Pai, e que estão hoje, Senhor Deus, causando desespero, angústia, Senhor, perturbação, e a gente fica pegando o amanhã para o dia de hoje, Senhor, nesta hora. Interrompe, Senhor, invade, Senhor Deus, nós colocamos isso diante do Senhor, entregamos nas tuas mãos pessoas, circunstâncias, diagnósticos, notícias, relatórios, ó Deus, que mostram, ó Deus, o descontrole humano. Mas há um Deus nos céus que governa todas as coisas. Esse é o Deus da palavra, é o Deus a quem oramos, a quem nos dirigimos nesta hora para dizer ao Senhor, ó Deus, recebe estas causas. Recebe estas causas, Senhor. Ó Deus, nós não queremos uma mente agitada, com pensamentos intrusivos por conta disso. O que queremos, ó Deus, são emoções pastoreadas pelo Evangelho. O que queremos são emoções governadas, ó Deus, pela verdade eterna que o Senhor diariamente, dominicalmente tem nos dado, Senhor Deus. E nós pedimos hoje paz que excede o entendimento, guardando as nossas mentes e guardando os nossos corações, Senhor. Deus opera esse milagre, faz essa operação da graça, Senhor Deus, na vida dos meus irmãos. Repreende o mal, Senhor, repreende o mal, Deus, que se apropria, ó Deus, das nossas emoções, como a gente vê nos Salmos, quando ele registra, confiou no Senhor, agora vai dizer que Ele o livre, como se o Senhor não tivesse poder para nos livrar. Traz livramentos, Deus, traz livramentos para a tua igreja, traz livramentos para esta casa, para o teu povo, guarda o teu povo, Senhor, por onde nós andarmos, na volta ao nosso lar, nos livra da violência dos homens maus, não deixe que esse culto se perca, Senhor, mas que ele cresça, o teu Espírito regue, ó Deus, os nossos corações, e a gente leve esse culto para a semana, a palavra para a vida, Senhor, e a gente vá vivendo o Evangelho na vida, Senhor, no poder do teu Espírito. Guarda a tua igreja, derrama a tua bênção, Senhor, que a tua graça se manifeste, o teu amor, ó Deus, será derramado nos nossos corações, e assim, no teu amor, nos amemos e vivamos em comunhão. É a tua bênção que precisamos, e é ela que também viemos buscar, que o Senhor estenda as mãos sobre nós, e nos abençoe, a nós, nossa família, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Thank you.